Olá família, boa tarde, salve Maria, quase chegando à noite. Um final de tarde aqui um pouco frio, um pouco de chuva. Mas a palavra de Deus vem para esquentar os nossos corações nessa tarde, nesse início de noite. Convido a você a fazer essa experiência através dessa palavra e, se for possível, de você ser ousado e se deixar nessa palavra e se permitir a ser um instrumento na mão de Deus, ser um canal de graça e compartilhar essa mensagem. Talvez essa mensagem que vai chegar é Deus querendo falar com você, às vezes em realidades que você está passando, ou porventura você sendo instrumento na mão dele, de pessoas que estão necessitando ser abastecidas, ser saciadas pela verdadeira fonte que é Jesus. E esse início desse momento de fazer uma experiência de fé, eu convido a você a invocar a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E também clamar, convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte desse momento. Que é somente através do Espírito Santo de Deus que nós vamos ter o entendimento da palavra, nós vamos conseguir entender o que Jesus quer falar nos nossos corações nessa tarde. E eu convido a você a fazer essa experiência, de convidar o Espírito Santo para te guiar, para te conduzir. Espírito Santo que é o Paráclito, o advogado. E talvez você que está recebendo essa mensagem possa estar passando por tempestades, tribulações, provações. E às vezes em determinados momentos que talvez as forças humanamente, que diga-se de passagem, são tão pequenas, se esgotaram. E que maravilhoso quando nós reconhecemos que as nossas forças são inúteis perante as tempestades. Aí que entra a força divina, a força de Deus que tudo pode em nossas vidas. E hoje Jesus quer falar através da sua palavra. Um Deus que através da sua palavra cura, através da sua palavra liberta, através da sua palavra santifica. Através da sua palavra o milagre acontece. E a palavra que Jesus que hoje quer amorosamente, misericordiosamente semear no seu coração está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Uma palavra maravilhosa que vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu em um sicamoro para ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu-os e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vosso Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje Jesus vem através dessa palavra para nós nos identificarmos que talvez em alguns momentos da nossa vida nós nos comparamos a Zaqueu. Um homem que financeiramente, profissionalmente, diante da sociedade politicamente correto, mas por dentro, no seu coração, no seu interior, um gigantesco vazio que deixava ele inquieto, apreensivo, e ele em busca de preencher aquele vazio.
em busca de respostas que porventura deve ter buscado refúgio em coisas do mundo, coisas que o dinheiro compra, mas que não chegou à resposta, que não chegou a um preenchimento verdadeiro. Porque as coisas do mundo, elas são dessa forma. O dinheiro compra muitas coisas que às vezes dura segundos, às vezes aquela sensação que vai se resolver, mas passa muito rápido e às vezes o vazio volta ainda maior. Porque determinadas situações em nossas vidas é só Jesus que pode resolver. É só Jesus que pode compreender, completar. É só Jesus que pode preencher. E só Jesus pode dar as verdadeiras respostas em situações que nós humanamente perdemos o controle. Mas hoje Jesus, através dessa palavra, vem dizer para mim e para você: nada saiu do controle, porque às vezes, mesmo você distante, mesmo você virando as costas para mim, eu estou no controle da sua vida. Talvez lágrimas que você derramou de tristeza pelas tuas escolhas, pelas tuas atitudes e formas de levar a vida, foram necessárias. Talvez Deus hoje está falando para você através dessa palavra que lágrimas de tristeza, ferimentos profundos interiores que você passa, foram permissão de Deus, porque Ele estava vendo que ia te perder por inteiro, e é fato que hoje você está aqui, fazendo uma experiência de fé, talvez pela dor. Mas é uma forma também de nós nos curvarmos perante aquele que tudo pode. E essa palavra vai dizer de Zaqueu que sobe uma gigantesca árvore chamada sicamoro. Quando ele está subindo no alto de uma árvore, ali nós estamos conseguindo entender que na verdade ele está se abaixando, se rebaixando perante aquele que tudo pode, que é dono de tudo, que é Jesus. Se nós imaginássemos um homem rico, bem visto pela sociedade, e diga-se de passagem, muitas e muitas vezes esse politicamente correto, muito de máscara, muito de imagem, mas por dentro havendo vazios gigantescos que talvez em quatro paredes derrama lágrimas de tristezas por não encontrar o preenchimento, a resposta. E esse homem chega um momento que, quando a palavra descreve que ele sabia que Jesus iria passar por ali, ele corre para aquela região. Ele sobe na árvore porque a palavra diz que era muita gente e ele era de estatura baixa. Então ele sobe naquela árvore de uma forma representando que ali ele não estava subindo, mas ali ele estava se rebaixando. Porque ali eu acredito que muitos conheciam ele e viram ele naquela situação, subindo numa árvore para olhar e ter a experiência com aquele que ia resolver todas as coisas da vida dele. Em verdade, não é que nós também, muitas e muitas vezes, estamos nessa situação? Gente, o maravilhoso quando nós conseguimos identificar que a palavra diz que Jesus fala para Zaqueu: desce dessa árvore que hoje é necessário que eu vá na sua casa, hoje é necessário que eu vá na sua casa. E muitas vezes nós estamos ouvindo Jesus falar para nós também em determinados momentos. Às vezes pessoas chegou a falar para você de Deus. Talvez você foi na igreja, você ouviu a palavra te confrontou, mas você apenas ouviu a Deus falando: desce dessa árvore da sua vida. Mas nós temos dificuldade não só de ouvir, mas de escutar a voz de Deus. Não somente de ouvir meramente como um ruído qualquer, mas de escutar e obedecer a voz que chama, que diz: desce dessa árvore, que hoje eu quero ir na sua casa. Hoje eu quero resolver todas essas situações, eu quero preencher esses vazios, que talvez porventura muitas e muitas vezes nós fomos tentar preencher esses vazios no álcool, na droga, na sexualidade, na vaidade, na mentira, na infidelidade, tantas realidades. E o maravilhoso que Zaqueu, quando ele entende tudo aquilo, ele diz: eu estou descendo dessa árvore. Eu vou ir ao seu encontro, Jesus. Eu quero que o Senhor faça morada na minha casa. Ele diz para Jesus que ele restituiria tudo aquilo que ele tinha defraudado.
E na nossa vida, muitas e muitas vezes também é assim. Nós um dia subimos nessa árvore da vida. Nós olhamos para Jesus e Jesus falou, desce dessa árvore, e nós descemos. Mas talvez nós estamos num estágio que ainda nós não restituímos tudo aquilo que, quando nós estávamos distante de Jesus, nós roubamos de alguma forma, não às vezes roubando em materiais, em dinheiro, mas às vezes roubando o tempo que era de Deus, tempo que era de estar com a família, e tantas situações, roubando talvez o tempo que era para nós estarmos vivendo e entregando todos os dons e talentos nossos que é dado por Deus, mas nós estávamos vivendo os talentos e os dons para o mundo. E é disso que eu quero falar, desses 3 pontos que nós devemos entender. Depois que nós descemos dessa árvore, que Jesus vem e habita no nosso coração, na nossa casa. Nós somos impulsionados pela força do Espírito Santo de Deus para nós restituirmos coisas, restituirmos tempo perdido, tempo de Deus. Porque quando nós estamos nesse gigantesco vazio, nós vamos ao encontro daquelas coisas que o mundo oferta. E as coisas que o mundo oferta são totalmente contrárias às coisas de Deus. Onde nós vamos ao encontro do sexo desregrado. Quando nós vamos dar tempo para a prostituição, a pornografia, o álcool, a droga, a vaidade, a mentira, a infidelidade, a arrogância, a prepotência e tantas realidades. E um dos pontos de nós restituirmos é nós entendermos que agora o tempo é precioso, é para Deus. Nós buscarmos a todo momento, nós estarmos na presença de Deus. É participarmos de Santa Missa, grupo de oração, retiro. E tantas formas que a igreja nos apresenta e nos oferta para nós buscarmos cada vez mais estarmos em comunhão com Deus. Mas nós também devemos entender que existe algo também de nós restituirmos o tempo que nós deixamos de valorizar com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, com aquelas pessoas que talvez rezaram, dobraram os joelhos por muito e muito tempo para que um dia nós também descemos daquela árvore ao encontro de Jesus, e Jesus chega ao ponto de dizer para mim e para você: hoje a salvação entrou na sua casa. Então é tempo de nós agora, com Jesus fazendo morada nos nossos corações, de nós darmos valor para aquelas pessoas que verdadeiramente correm junto conosco, que querem o nosso bem, que estão a todo momento com nós, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença. Aquelas pessoas que às vezes defendem nós, até às vezes que nós não estamos merecendo nem ser defendidos porque nós erramos. E verdade não é, quando nós estamos distante de Deus, nós ficamos arrodeados de colegas, de parceiros, que às vezes nós nos enganamos que são amigos, mas na verdade não são amigos. São apenas cúmplices dos erros que nós cometemos. E um outro ponto que eu quero tocar é de nós restituirmos todos os dons e talentos que cada um de nós temos. Que quando nós estamos distante de Deus, que nós ainda não subimos naquela árvore e não descemos para ir ao encontro de Jesus, nós vivemos, nós colocamos em prática esses dons e talentos para o mundo. Talvez teve momentos que nós estávamos vivendo na prática os dons e talentos, mas para ser instrumento para levar pessoas à perdição, ao pecado. E hoje Jesus fala através dessa palavra para mim e para você: desce dessa árvore, porque é necessário que eu vá na tua casa hoje. É momento de você acolher a palavra de Deus, de você dizer: Jesus, eu quero, vem e faz morada no meu coração. Vem e faz morada na minha casa, no meu lar. Porque o dinheiro pode até construir mansões, mas nunca conseguirá construir lares onde impera a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só vem de Jesus. E através da força do Espírito Santo de Deus, que nós possamos também descer da árvore, ir ao encontro de Jesus e Jesus também falar em nossos corações através dessa mensagem. Hoje a salvação entrou na sua casa. Um forte abraço para todos.
Se você gostou, se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com mais pessoas, seja instrumento na mão de Deus, seja canal de graça, para que mais corações alcance aquele que tudo pode em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e salve Maria Santíssima.